tarde a todos. Nós vamos dar início a mais um webinar da série de webinars da Water Services and Technology. Hoje o tópico é FIFlow aplicado a barragens. Meu nome é Nilson Giger e esse webinar nós estamos oferecendo em conjunto com a DHI, que é a fabricante, desenvolvedora do FIFlow, e a Hydroinfo, que é a representante exclusiva da DHI aqui no Brasil. Muita água, pouca água. As operações de mineração necessitam conhecer em detalhe seus recursos hídricos. Os especialistas da Water Services and Technologies apoiam a indústria de mineração nos seus desafios relacionados à água. Nossos clientes confiam na nossa experiência em análise de dados ambientais e modelagem hidrogeológica para melhor compreensão e gerenciamento dos seus recursos hídricos. Nós desenvolvemos técnicas para solucionar a falta ou o excesso de água em suas operações, de maneira sustentável e com preservação ambiental. Por que nós precisamos estudar barragens e fluxo em barragens? Tipicamente, uma barragem num sistema homogêneo, ela teria o lençol freático nessa posição, o que poderia tornar a barragem instável, seja pelo fluxo, seja pelo excesso de pressão que os poros estão sofrendo aqui no pé da barragem. Isso se causa porque o lençol freático estando acima da superfície de deslizamento potencial, ela pode servir como lubrificante e também aumentar o peso, de forma que pode haver um escorregamento. Então, o ideal é manter o nível aqui embaixo. Outro problema que pode existir é ocorrer um piping interno, devido ao alto fluxo e o material sendo carreado até, eventualmente, também ocorrer um colapso. Para evitar esse tipo de problema, então, uma das soluções é colocar drenos aqui ao pé e dimensionar esse dreno de forma que o lençol freático seja controlado longe do pé da barragem. Outro tipo de problema pode ser que ocorra muito fluxo abaixo do nível da barragem e com isso também carregando o material aqui no pé da barragem. Então, tipicamente, são colocados cortinas, grouting, cortinas de injeção, para também evitar, dificultar o caminho d'água por baixo da barragem. E não só isso, mas tipicamente uma barragem típica tem várias estruturas, pode ter estruturas como uma berma aqui, para ter um peso maior, para evitar o carregamento de finos aqui. Pode ter também uma proteção aqui, porque caso o nível do reservatório baixe muito rápido, evitar um colapso nesse sentido, ou então evitar ondas. Tem geralmente um núcleo menos permeável para dificultar o fluxo na barragem, tem filtros e pode ter uma colchão impermeável aqui. Então, para estudar a eficácia de cada uma dessas estruturas, se vale a pena pôr todas ou algumas, para minimizar o fluxo e minimizar as pressões, é o que FIFlow pode ser utilizado. Em barragens de rejeito, esse problema é composto, porque além disso, além da água, tem o peso do rejeito e o potencial dele se liquefazer e o entupimento de qualquer estrutura dessa que pode causar. Barragens de rejeito geralmente são feitas de três maneiras: alteamento em linha central, esse alteamento a montante, que hoje já está mais difícil de ser aprovado em barragens novas, mas ainda tem muita barragem. Essa aqui é uma barragem que a gente fez no FIFlow, onde tinha os filtros, o alteamento, o rejeito, e a gente consegue representar bem essas estruturas e propriedades no FIFlow, colocando isso numa malha, pode até transformar ela em tridimensional. Esse tipo de barragem alteamento a jusante também é o mais caro, mas o mais seguro entre eles. E o FIFlow foi usado também para um exemplo de uma barragem desse sentido aqui,
onde tinha várias estruturas, foram representadas no modelo, na malha, e aí fazer o estudo, caso um desses drenos entupa, qual é o efeito no lençol freático, qual é o fluxo esperado no pé da barragem, e assim por diante. O que o FIFlow calcula? Ele calcula as linhas de fluxo, as linhas de equipotencial, então em qualquer um desses pontos a água subiria no mesmo nível, porque eles têm o mesmo potencial, ou também a mesma linha de ISO, poro, pressão. Então, se eu faço um piezômetro, por exemplo, aqui, esse ponto tem o mesmo potencial desse. Portanto, a água vai subir até mesmo que esse ponto. Agora, esse quanto que sobe a água, a gente conhece como carga hidráulica. A partir de um datum comum, eu tenho, então, aonde sobe. Só que essa carga, então, o FIFlow calcula, te dá a carga hidráulica. Mas ele também dá, diferente do ModFlow, por exemplo, ele calcula internamente e te fornece a componente de pressão, porque a carga hidráulica é sempre a somatória da elevação em relação a um dado do ponto de medição, mais a pressão de água em cima desse ponto, que é a pressão de poros, que é um parâmetro importante utilizado em equações de estabilidade. Não só isso, mas o FIFlow também te fornece os fluxos em qualquer parte do sistema. Você pode saber quanto está entrando no seu filtro, quanto está saindo pelo pé da barragem, etc. Nós vamos fazer um exemplo de aplicação aqui ao vivo. Essa barragem é uma barragem comum, mas foi feita para tanto armazenar água, para abastecimento de água, quanto para rejeito. Tem um aterro de barramento, tem um núcleo argiloso, tem um filtro drenante que se estende aqui na horizontal, até a saída onde tem um dreno de pé, um aterro de jusante, e está sentado aqui num solo residual, solo laterite, com saprólito, e depois um maciço fraturado. Então nós vamos fazer esse modelo. Para esse modelo, nós recebemos então as seções em DXF, os relatórios das investigações dos piezômetros, INAS, piezômetro de corda vibrante, que tinha lá com a leitura dos níveis, o resultado de ensaio de permeabilidade em solos feito em diferentes pontos da barragem e da fundação, e o nível do reservatório, como ele variava com o tempo. Como condições de contorno, nós vamos colocar a montante, uma carga constante, igual ao nível médio do reservatório, 316, e aqui a jusante, uma face de percolação. Se a água quiser sair, ela sai. Se ela não sair, essa condição de contorno não tem efeito nenhum no sistema. Eles chamam de seepage phase. Nós vamos comparar as cargas simuladas no modelo com a instrumentação colocada na barragem. Cada instrumentação, então, tinha sua coordenada e o nível de água média observado. Nós vamos entrar as condutividades hidráulicas ou medidas ou estimadas para cada tipo de material. Então, cada um desse material foi fornecido uma estimativa inicial, e aí na calibração, alguns foram mudados para cima, outros para baixo, para poder representar o melhor possível esse sistema. Nós vamos aplicar o FIFlow e ao final nós vamos fazer uma simulação transiente, onde o reservatório ele sobe por alguns dias, demora 2 dias para subir, depois ele fica estável e depois desce. E vamos ter uma simulação desse tipo, onde em cada piezômetro, qual que é a resposta desse reservatório. Bom, então vamos lá no FIFlow, começar o modelo em FIFlow. Então o primeiro passo para começar o modelo FIFlow é determinar o domínio que vai ser simulado. O domínio é representado por um polígono fechado. Pode-se trazer esse polígono através de shapefile, através de AutoCAD e outros formatos que o FIFlow suporta. Nós vamos trazer aqui um formato que é Super Mesh, aonde o que a gente fez? Tipicamente, às vezes você recebe um DXF ou um shapefile, por exemplo, em planta, você tem um rio com 2 margens.
E aí os rios, às vezes, ou cruzam uma margem com a outra por descuido ou por imprecisão do giz, naquela escala, ou uma margem fica paralelo exatamente à outra. Se você tentar fazer uma malha em cima disso, ele pode ter um triângulo zero, ou até invertido. Aí a malha não vai gerar. Então, geralmente você tem que dar uma limpada. Aqui nós demos, aqui dá para ver um caso aqui, ó, que está quase paralelo. Só que essa reta aqui, ela parou em algum lugar que não chegou a ficar paralelo. Mas o triângulo, olha o tamanhozinho do triângulo para acomodar isso aqui. Então ele poderia até nem funcionar nesse caso, mas quando ele chegou, estava bem pior, estava com linha cruzando e tal. Então geralmente você tem que dar uma limpada. Então nós trouxemos aqui e vamos gerar uma malha. Aqui tem as polilinhas ou os polígonos internos que estão dentro do sistema. Então quando você gera a malha, ele vai respeitar a fronteira de cada um dos polígonos. Então você já traz a malha com o que você quer respeitar. Nesse caso é a geologia. Agora, para gerar a malha, nós temos 3 métodos aqui. Esse primeiro método, que foi quando o FIFLOW foi lançado, Advancing Front. Depois, se você quiser refinar mais dentro de um certo polígono, esse método não permite. O triângulo permite. Você pode falar, eu quero mais triângulos no núcleo argiloso do que no maciço rochoso. Você poderia fazer isso. E o Grid Builder também. O Grid Builder ele tenta fazer o triângulo mais equilátero possível. Mas em algumas situações ele falha. Então o mais comum realmente é esse triângulo. Nós vamos mudar só uma coisinha aqui, que seria o número de elementos aqui. Vou fazer 10.000. Eu poderia, por exemplo, dentro do polígono 1, eu poderia pôr uma densidade de malha maior do que dentro do polígono 2. Aqui não foi guardado com o nome do polígono, mas eu poderia falar, dentro desse polígono eu quero mais denso a malha do que dentro desse, por exemplo. Aqui está tudo 10, quer dizer, a densidade está igual. Então, quando a gente clicar aqui na rodinha para gerar a malha, ele vai dar, por acaso, ele deu um unspecified error. Eu já sei. É porque eu tinha um outro FIFLOW aberto aqui no background. Eu vou fechar ele. Essa licença que eu estou usando agora, ela só me permite um FIFLOW aberto por vez. Depende da licença que você tem, você pode ter vários FIFLOWs abertos, ou quantas CPU você tiver no sistema, ou vários. Como eu estava com outro aberto aqui, para economizar um pouco de tempo daqui a pouco, ele deu esse probleminha. Mas aí gerou aqui a malha, tá? Então estamos contentes, ele respeitou aqui, dá para ver que dentro do filtro ele tem um elemento, pelo menos dentro de cada filtro. Então estou contente com essa malha, podemos começar a simular então. Primeiro eu vou informar o FIFLOW qual é o tipo de problema que a gente está resolvendo. Nesse caso eu não quero horizontal, vou começar com o modelo bidimensional vertical. Tem duas opções, só a zona saturada, ou eu poderia representar a equação de Richard, que vai calcular a saturação e as pressões negativas em mais detalhe na zona não saturada também. Vou nesse momento, querer trabalhar só com a zona não saturada. Não vou calcular transporte contaminante nem de calor. E a primeira simulação vai ser estacionária com os valores médios. Apply e OK. Primeira coisa, nós vamos então representar as condições de contorno. Então, as condições de contorno, nós vamos aqui no painel Data e vamos para esse painel aqui. Você vê as soluções e vê as condições de contorno, Boundary Conditions. Uma das condições de contorno é a carga conhecida, Hydraulic Head BC, também chamada de Dirichlet. Então, nós vamos ao longo dessa fronteira, então eu vou receber aqui ao longo de uma fronteira, nós vamos falar que aqui nós temos uma condição
do nível do reservatório, 316.21. Ok, mudou o símbolozinho aqui. Ao longo dessa fronteira, eu sei que o lençol freático não vai sair mais do que isso, então eu vou fazer só essa parte. É a condição de contorno especial seepage phase. Se quiser sair, ele sai, mas ele não joga água de volta para o sistema. Então, seepage phase, perfeito. Aí agora, o que estou faltando aqui é a parte de propriedades. Então vamos lá em condutividade hidráulica e nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar a malha para não ficar muito pesado. E agora nós vamos aqui no mapa e vamos deixar em negrito. O FIFLOW é cheio de negrito, assim, o que tiver em negrito é o que está ativo. Está em negrito os polígonos. Portanto, agora eu posso selecionar por polígono. E eu vou falar para ele, eu quero esse polígono, só que eu não quero essa beiradinha que aparece aqui no fantasma. Então eu vou falar, só quero que pare na beira do polígono. Então eu vou fazer esse snap 0. Ok. Aí esse polígono eu vou chamar de rejeito. Ok. Agora, e você vê que ele apareceu aqui, então eu não preciso mais, quando eu quiser selecionar alguma coisa, eu faço isso. E esse rejeito, eu vou vir aqui e vou relembrar que o rejeito tem uma condutividade 3.16 e a menos 7. E o núcleo argiloso 1 a menos 9. Então vamos lá. O rejeito tem 3 e a menos 7, só que tem que prestar atenção na unidade. Então eu vou mudar a unidade para metros por segundo. Então está aqui, o rejeito está marcado, vamos ter certeza que ele está marcado. E aqui 3.16 e a menos 7. Agora está amarelo, está marcado. Agora eu vou marcar esse triângulo aqui. Eu vou falar que esse triângulo é o núcleo argiloso. Ok. E vou falar que esse núcleo argiloso 1 e menos 9. Ok. E assim por diante. Então eu vou marcar cada um de todos aqui e colocar o K individual para cada um. Certo? Então tinha que marcar esse, o abarramento, o saprólito, o maciço e assim por diante. Como são uns 12, eu acho que vai ser mais rápido eu fechar esse aqui e eu vou abrir um que eu acabei de fazer, que é a mesma coisa, só com os Ks já marcados. Tá? Nós vamos agora fazer uma simulação em 2D e que a gente poderia estender para 3D. Para estender para 3D do jeito que está agora, basta eu falar que eu tenho várias colunas aqui, mas na verdade ele vai fazer um falso 3D, porque ele vai ser paralelo, todas as colunas paralelas. Se eu quiser 3D realmente, eu tenho que gerar malhas tetraédricas. Deixa eu falar no final um pouco mais. Bom, então o que acontece? Aqui eu tenho, em cada material, eu já coloquei os Ks naquele mesmo procedimento. Tá? E aqui as condições de contorno também já devem, deixa eu cercar, já estão colocadas aqui. Então, como eu já tenho o K material, a única coisa que eu vou fazer agora vou trazer os pontos de observação. Então, para isso, você pode entrar um a um. Você pode vir aqui nessa bandeirinha, colocar, olha, aqui eu tenho um ponto. Depois você vai editar esse ponto. Isso vai falar, esse ponto eu tenho PZ1.
E a observação, eu tenho lá um valor, 316. Essa observação pode ser um valor médio, que para estado estacionário é o que a gente precisa, ou pode ser uma função temporal, que é essa aqui. Por enquanto eu vou falar só que é estacionária. Ok, tenho lá minha bandeirinha. Mas só que como eu tenho 14 ou 15, eu não vou fazer isso. Eu vou apagar esse. Eu vou importar uma tabelinha que tem só locação, o nome e o valor observado. Então essa tabela ela está aqui nos dados recebidos. Então está aqui, instrumentação. Eu vou importar, depois a gente abre para ver o que tem lá dentro. Ok, importamos. Vamos ver o que tem lá dentro. Show Map Table. Tabelinha fácil, só tem um nome, X, Y, o valor observado. E se fosse transiente, em vez de ter um valor único, ele teria um número da função transiente, que a gente vai fazer daqui a pouco. Ok, então nós trouxemos isso, só que ainda não, só trouxemos como mapa. Agora eu vou transformar isso em pontos de observação. Aí eu falo, onde é que está o nome do negócio? Está nessa coluna. Heads ou pressão? É cargas. E qual é a coluna que está o valor observado? E se fosse transiente, onde é que está o time series? Então pronto, ele trouxe tudo aqui e os nomes estão lá também. Então, estou pronto para rodar o modelo. Vamos então fazer a primeira simulação. Quando ele der que ele está running, quando ele falar ready, é porque está pronto. Ele é muito sutil quando ele para de rodar. Ele parou aqui. Então, com isso, agora eu já posso ver o resultado. Primeiro, eu posso ver as pressões. Então, as pressões, ela é assim. Ela tem valor negativo e valor positivo. O que é o valor negativo? É quando a água está sob sucção. É a zona não saturada. O positivo é, se eu estou embaixo de 1 metro de coluna d'água, eu tenho uma pressão de 1 metro de coluna d'água, ou equivalente a 1000 e poucos pascal. Então, eu tenho aqui as pressões e eu posso pôr uma parte importante. O FIFLOW não mostra o lençol freático por definição. Você tem que marcar a linha de pressão zero, que é justamente aonde a carga é igualzinha à elevação. Então, é a linha de pressão zero. Aí a gente vê o lençol freático aqui. Vou desmarcar. Então, aqui está negativo e aqui está positivo. Se eu quiser ver agora a pressão de poros em cada ponto do sistema, eu posso ficar desconfiado. Será que isso aqui vai me causar problema? Bom, isso aqui já foi construído para ter um peso extra, um enrocamento de rocha aqui com peso extra. Mas, se eu quisesse saber se tem problema de estabilidade com essa poropressão, eu posso usar esse Cell Inspector e ver aqui. Eu vou puxar aqui porque está pequeno devido à resolução da tela que eu estou usando para poder ver aqui. Então, eu posso ver aqui, ó, nesse caso, eu tenho uma pressão de poro igual a 8 kPa. Aí eu tenho que fazer o cálculo da estabilidade do talude, se 8 kPa ele tá bom aqui ou não. Mas eu posso ver em qualquer ponto do sistema poropressão. Aí agora vamos ver condutividade hidráulica. Eu vou tirar a pressão contínua, mas eu quero ver agora condutividade hidráulica. Aliás, condutividade não, a condutividade já está até coloridinha aqui. Eu quero ver a carga hidráulica. Então vou lá no Data, Resultados, Hydraulic Heads. Aí eu tenho a distribuição de carga hidráulica. Vou colocar aqui umas isolinhas e mudar a propriedade da isolinha para ficar um pouco mais visível. Trocar a cor e um pouco talvez a espessura. Aí, então eu tenho aqui
a distribuição de equipotenciais. Mas se eu quiser ver, por exemplo, quanto de água está saindo aqui no pé da barragem, está chegando nesse filtro, eu posso marcar aqui. Aqui não está saindo nada, porque a gente vê que o lençol está abaixo. Então eu vou marcar tudo aqui, só está saindo naquele ponto aqui. Quanto de água está saindo? Vou até marcar mais para cá. Aí, quanto de água está saindo aqui no pé da barragem? Aí eu posso visualizar tal do rate budget, que é o balanço de massa, e ele vai me dar aqui, agora ficou pequeno aqui, tem que fechar esse Cell Inspector. Aqui, rate budget, eu quero ver só dos nós que eu marquei. Então, current node selection, active. Quantos metros cúbicos por dia? 6 metros cúbicos por dia está saindo nesse trecho da barragem, por metro de barragem, porque eu estou fazendo em 2D. Então aí a pessoa pode multiplicar para ter uma ideia de quanto de água ele está perdendo ao longo da barragem. Outra coisa que a pessoa quer ver, por exemplo, as linhas de fluxo. Então eu posso vir aqui e marcar. Quero ver toda a água que entrar aqui no rejeito e por essa parte, para onde ela está indo. Então vou marcar aqui a linha, uma linha. Aqui, qualquer água que entrar daqui até aqui. E aí vou marcar essa opção aqui, Streamlines, que ele mostra as linhas aonde entre duas linhas tem o mesmo fluxo. Então não só ele mostra onde as partículas estão indo, que seria o tal do random walk, só partículas independentes, mas ele mostra que entre duas linhas que ele mostrar passa o mesmo fluxo, que é o streamline. Então vou pôr forward, porque eu quero saber aonde elas estão indo, não da onde elas estão vindo, que seria o backward ou reverso, e esse é o avante. Então vou pôr aqui forward e vou falar, agora me mostra para onde está indo. Aí ela está mostrando que uma parte passa pelo rejeito e vem pela fundação. E uma parte está vindo aqui pela própria barragem. Então eu posso ver isso aí. Agora eu quero ver quão boa a simulação está. Então eu posso vir aqui e colocar Hydraulic Head History, como é estacionário, é a mesma carga o tempo todo. E o scatter plot, ele fica meio escondido no FIFLOW, mas observado versus calculado é o tal do scatter plot. Ele está aqui. Nessa resolução eu tenho um problema, ele fica meio escondido, eu tenho que arrastar aqui e trazer. Depois uma resolução mais alta do que eu trabalho normalmente, porque senão no vídeo todos os menus iam ficar muito pequenos. Mas aqui dá para ver o scatter plot, aonde os pontos estão relativamente bons, mas tem alguns muito fora. Foi computado 295, 294 e o medido 304, está 10 metros abaixo do que foi medido. Então, esses pontos aqui, eles não estão bons. E esses pontos é o PZ101, PZM4 e é justamente... Olha, vamos ver aqui. Esse RMS é o erro médio quadrático, que é 5,4 metros. 5,4 metros é bom ou é ruim? Aí, geralmente, a regra depende da diferença de cargas que você mediu. Então, se eu estou o máximo 308 e o mínimo 278, tem 30 metros. 5 metros em 30 dá 1 dividido por 6. Então, dá tipo 16%. Está bem alto. Por causa desses três aqui.
Então, vamos fazer o seguinte. Esses três são justamente esse aqui. Eles estão mais baixos do que devia. Eu quero trazer essa... Deixa eu só ver de novo se eles estão mais baixos ou mais alto. Aqui é computado, então ele está calculado mais baixo e eu quero trazer eles mais para cima para ficar mais próximo do observado. Bom, se eu quero mais para cima esse nível aqui, quer dizer que eu tenho que ter um material mais permeável, porque mais permeável ele não vai perder carga tão rapidamente e o nível vai ficar por aqui, ou seja, o nível vai trazer para cima. Então vamos ver se funciona. Vou parar essa simulação. Agora que já está selecionado, nós vamos aumentar a condutividade do núcleo argiloso. Então vou clicar ali, ele já está marcado. E vou marcar condutividade hidráulica do núcleo argiloso. Ele estava 1E a menos 9. Eu vou tentar trazer 1E menos 8. Deixa eu ter certeza que essa unidade ainda está metros por segundo, tá? 1E menos 8 metros por segundo. Deixa eu relembrar. – 5.4, esse é o RMS. Então vamos correr de novo. Aí está correndo. Pronto. Bom, parece que nem se mexeu. Deixa eu só ter certeza que eu associei um E menos 8. Bom, ele estava 5.4. Vamos ver agora quanto que vai estar. View Charts. Olha que é 5.08. Ele diminuiu um pouco, trouxe para cima. Só que o problema trazer para cima, ele trouxe tudo para cima aqui, tá vendo? Então é muito difícil de só num local você tentar calibrar, porque você vai descalibrar o resto. Inclusive, uma curiosidade é que essa barragem a gente não conseguiu calibrar com um valor único para condutividade hidráulica. Nós tivemos que jogar em volta desses pontos uma condutividade hidráulica maior do que ao redor desse outro ponto e ao redor dos outros. E depois, falando com o dono da barragem, falou que realmente tiveram um problema na hora da construção e acabaram usando um material mais grosseiro aqui no núcleo do que deveriam. E a gente só conseguiu calibrar realmente fazendo um bolsão mais permeável aqui. Mas o processo de calibração é esse. Se for fazer manual, é bastante tedioso. Se for fazer pelo PEST, te ajuda. E a gente vai falar no curso, ou pode fazer, já fizemos até, está no nosso canal de YouTube, o uso do PEST junto com o FIFlow para fazer esse tipo de calibração. Agora, vamos terminar fazendo uma simulação transiente, transformando em transiente. Então, primeira coisa, Problem Settings. Eu vou criar, agora o problema vai mudar de estacionário para transiente. Ele está travado enquanto estiver simulando, ou seja, eu tenho que parar isso aqui para ele poder mexer qualquer coisa. Problem Settings, transiente, Apply. E aqui eu tenho que falar quanto tempo eu quero simular. 1 ano, tá bom, porque ele fica 100 dias, sobe 100 dias e depois desce. Então vou deixar 1 ano, ok. E agora eu posso criar esse Time Series. Então aqui eu tenho eu vou criar uma nova Time Series. E aí eu vou falar, essa Time Series é nível barragem. Ops, fechei. Time Series, nível barragem. E aqui eu posso falar, ó, começou com o nível 316.21
depois, e aí fazer essa curvinha aqui. Está em segundos aqui, então ficou um número enorme para 100 dias. Ficou constante. Depois ele demorou em 2 dias, ele subiu. Daí ficou mais constante e depois desceu. Tá? Posso entrar esses 8 números à mão ou eu vou importar um arquivo ASCII que já tem essas coluninhas, que é o nível do reservatório. Simplesmente é um arquivo ASCII com essas 2 colunas. Essa time series pode ter qualquer coisa. Ele pode, inclusive o FreeFlow permite qualquer material, por exemplo, a condutividade hidráulica, ela pode variar. Se você tiver um material que vai escolmatando ou algum adensamento devido ao rejeito for adensando e a condutividade for variando com o tempo, você cria um time series para isso e associa a propriedade ao time series. Aqui nós vamos associar, e o nome é que é importante, porque você vai ter um monte de time series, tem que lembrar o que quer dizer cada uma. Então, esse aqui eu pus, o nível da água na barragem. Ok, está criado. Agora, quando eu for lá na condição de contorno, Hydraulic Head BC, eu não estou vendo ele porque aqui está em negrito. O FreeFlow tem um negócio chatinho, porque quando ele está em negrito é o que está valendo. Eu vou desselecionar o negrito e vou ter que clicar e desclicar em outro local. Eu estou vendo agora as condições de contorno. Tá? Então, essas condições de contorno aqui, agora eu não quero mais que fique constante. Eu vou falar para ele que essas condições aqui, e aqui ele está o mais, então eu não posso. Senão eu marcaria tanto esse lado quanto esse lado. Na verdade, eu só quero essas aqui. Eu quero que não seja mais constante, mas sim seja a parte transiente aqui. E como eu só tenho um time series, ele só apareceu um. Se eu tivesse mais, eu baixava aqui e aparecia todas aqui. Mas eu tenho um que é justamente essa que eu quero, NA da barragem. E aí eu já posso correr transiente e eu vou ver que agora as cargas estão mudando com o tempo. Então ele começa um pouquinho devagar, porque o tempo é adaptativo. Então ele começa devagar, depois ele avança. Agora está vendo que o ΔT está 0,002, mas depois ele vai aumentando conforme ele vê que o modelo está estável. E quando ele passa de 1, aí ele acelera. Mas ele vai correr então e vai nos mostrar aquela carga transiente. E aqui a gente vê a evolução do... se eu quiser acompanhar a evolução do tamanho do ΔT, a gente vê aqui como que está esse ΔT. Daqui a pouco ele passou, está 1.8 e agora ele dá uma acelerada e logo ele vai chegar no 100 e depois ele decai. Quando ele chegar no 100, é onde ele vai subir. O passo de tempo vai aumentando, porque eu deixei livre. Você pode controlar justamente para transporte, a gente controla, mas para fluxo ele vai se adaptando e pode fazer um passo de tempo bem grande. Agora ele vai subir, porque o nível da água subiu. Então você vê que ele começou a subir aqui os níveis e daqui a pouco ele vai começar a descer. Bom, então com isso a gente termina a demonstração ao vivo e vou terminar falando os próximos cursos aí que a gente tem online, ofertados pela Water Service Technology. Nós temos um curso bem interessante que vai ser dia 22 de setembro, um curso de 32 horas, 4 dias de capacitação, totalmente gratuito, onde a gente vai cobrir vários aspectos de hidrogeologia aplicada à mineração,
desde conceitos de fluxo e contaminante, a parte de reações hidrogeoquímica, perfuração de poços, parte de interpretação de teste de bombeamento, modelagem, como que a geotecnia se integra com a hidrogeologia e vários outros aspectos, gerenciamento de dados e balanço hídrico para operações mineiras. Então vai ser um curso bem interessante e convidamos a todos a visualizar na nossa página e, se achar interessante, se matricular. Também vamos ter em seguida um curso gratuito, esses de um dia, de curso básico de modelagem para quem não teve contato ainda com modelagem, utilizando talvez o mais popular pacote de simulação, que é o Visualmodo Flow Flex. Nós temos um webinar também onde mostra as vantagens do FIFlow e vamos ter em seguida as vantagens do Visualmodo Flow, mas está na nossa página do YouTube. Então esse aí utilizando o Visualmodo Flow Flex. Dia 13, planejamento de teste de bombeamento. Dia 26, um curso, aí esse já é avançado, de 4 dias, utilizando o Visualmodo Flow Flex. É recomendado quem não teve nenhuma experiência antes que atenda esse primeiro, porque aqui já vai ser realmente voltado a aplicações práticas e desafios comuns encontrados por modeladores. Vamos ter, em relação ao FIFlow, um curso básico, modelagem com FIFlow, que vai ser seguido por um curso avançado, esse de 4 dias, de água subterrânea com FIFlow, e vamos fechar o ano com um curso de boas práticas no gerenciamento de dados ambientais e hidrogeológicos. Webinars, nós temos uma agenda cheia também, até o final do ano, só vou apresentar os próximos 4, que vão ser em inglês, porque a gente tem um público internacional que vive pedindo alguma coisa que não seja em português. Então vamos fazer teste de bombeamento, esse por que utilizar o Visualmodo Flow Flex, para contrabalançar o porquê utilizar o FIFlow. Vamos repetir esse aqui em inglês, de aplicações a barragens, e essa parte de balanço hídrico para indústria e empresas de mineração. Com isso, gostaria de agradecer aí a audiência de todos. Aqui estão meus contatos, o contato da Water Service, e também qualquer pergunta em relação a licenças de FIFlow e suporte, os contatos da Hydroinfo também.